Paz e bem, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parra Oficial. É um prazer tê-lo comigo aqui neste momento, por meio do nosso canal no YouTube, para juntos nós refletirmos sobre o Evangelho Dominical. Que você possa então ficar conosco neste momento, caso você não tenha tempo suficiente, você pode voltar aqui à nossa página, sempre fica disponível a gravação para você, mas é muito importante que você leia o Evangelho, anote os versículos, as expressões que mais lhe chamaram a atenção, escute também a nossa reflexão e se aprofunde nos materiais disponibilizados aqui na internet ou mesmo em livros, caso você queira fazer um percurso mais aprofundado. Eu conto também com você que você possa indicar o nosso canal para outras pessoas de sua comunidade, ministros da palavra, catequistas, coordenadores de círculos bíblicos, porque nós precisamos ajudar os nossos católicos a crescerem nessa experiência da palavra de Deus. Então o canal aqui usa sempre uma linguagem simples, mais de natureza pastoral, comentamos sempre o Evangelho, versículo por versículo, às vezes apresentamos algumas ideias, não temos a pretensão de esgotar todo o texto, é impossível fazer isso em 20 minutos, mais ou menos, mas é apenas para dar um aperitivo e incentivá-lo nesse caminho que você deve trilhar. Então, nós estamos chegando quase a 7.000 inscritos, o canal ele é novo, nós não temos nenhum tipo de investimento financeiro, ele cresce de maneira orgânica, o que só mostra esse âmbito da Sagrada Escritura tende a crescer entre os católicos do Brasil. Então você também pode fazer com que o canal chegue a mais pessoas e ajudar essas pessoas também a descobrirem a riqueza da Palavra de Deus por meio da nossa humilde explicação. Nós, neste segundo domingo da Quaresma, iremos refletir sobre o Evangelho, que geralmente sempre é assim, no segundo domingo da Quaresma, o Evangelho que fala sobre a transfiguração do Senhor. O relato da transfiguração do Senhor está presente nos três chamados evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Mas como nós celebramos o ano C dedicado a Lucas, então nós iremos escutar a versão de Lucas e vamos focar nas características específicas de Lucas, na sua teologia, que nos ajudam a celebrar melhor este Santo Domingo. Caso você não tenha visto a nossa reflexão sobre o primeiro domingo, que foi a cena das tentações de Jesus, coloco aqui em cima para você o evangelho que nós comentamos, caso você queira também dar uma olhada e recuperar essa nossa partilha, esse nosso estudo. Vamos então olhar o texto, vamos comentá-lo, e o texto aqui na descrição você pode acompanhar enquanto eu vou comentando, e você vai tirando as suas próprias conclusões. Veja, então nós estamos em Lucas capítulo 9, versículos 28b a 36. Por que 28b? Porque 28a vai falar de um elemento temporal que a tradução litúrgica não trouxe para nós, que na realidade apresenta exatamente o seguinte: essa informação não está presente na versão litúrgica, mais ou menos 8 dias depois dessas palavras. Veja, Lucas coloca 8 dias, Marcos, se você comparar lá com Marcos, o capítulo 9 também, você vai ver que são 6 dias. Tem uma diferença na questão temporal, nós não vamos entrar nessa particularidade, mas o mais importante é que a gente situar o Evangelho, ou seja, nós temos aí um lapso temporal, nós temos um tempo. O que Jesus tinha falado 8 dias antes? Se você pegar a sua Bíblia e olhar um pouquinho antes do versículo 28, vocês vão ver que Jesus tinha anunciado exatamente para os discípulos, diante do reconhecimento que Jesus era o Cristo de Deus, ele tinha anunciado que ele seria rejeitado, que ele seria morto. Lá no versículo 22, capítulo 9, versículo 22, ele tinha falado o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes, sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E também tinha convidado os discípulos, os versículos 23 a 27, a não se envergonhar, a tomar a cruz de cada dia, a segui-lo, pois quem perdesse a vida por causa de Jesus a salvaria, mas quem buscasse salvar a vida, a perderia. Então veja, esse panorama que é importante, porque Jesus falou sobre o seu sofrimento, falou sobre a realidade da cruz, falou sobre dar a vida por ele. Então nós, como leitores, como discípulos, devemos ter isso na nossa cabeça quando formos agora ler o relato da transfiguração, porque o relato da transfiguração está relacionado também à temática do sofrimento do Filho do Homem, do mistério da sua paixão
e do mistério por excelência da cruz do Senhor e também da nossa cruz. Vamos agora sim entrar na versão litúrgica então, vamos lá comigo. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Aqui nós temos uma característica única de Lucas. Somente Lucas, apresenta que na cena da transfiguração, ela acontece enquanto Jesus rezava. A oração em Lucas ela é muito importante. Ela já tinha aparecido para nós na cena do batismo do Senhor. Enquanto o Senhor rezava, veio o Espírito Santo sobre Jesus e a voz do céu falou: "Este é meu Filho amado, em quem eu pus o meu bem-querer." Também nós temos, por exemplo, o fato da oração de Jesus, quando ele vai escolher os 12 apóstolos. Por que a oração é importante para Lucas? A oração é o caminho pelo qual Jesus ele entra em intimidade com o Pai. Então, nós só poderemos contemplar o Senhor transfigurado se também estivermos nessa perspectiva da oração do Filho de Deus. É na intimidade entre Jesus e o Pai que nós podemos conhecer quem de fato o Senhor é e que Ele se revela a nós em sua glória, em sua verdadeira identidade. A montanha aqui é importante porque sobe a montanha do ponto de vista simbólico, da simbologia, da escritura, das tradições religiosas. A montanha é sempre lugar associado a grandes experiências de Deus, não no lugar plano. Quando a gente sobe a montanha, simbolicamente falando, nós estamos próximos do céu. Então é um espaço não só geográfico, vamos dizer assim, é um espaço simbólico, é um espaço teológico, no qual o homem, ao subir a montanha, ele vai ter essa experiência com Deus. Lembra que Jesus está falando de sofrimento? E aqui Lucas vai apresentar o sofrimento na realidade do êxodo. Então a cena da transfiguração, para você compreender bem, você tem que lembrar do evento do êxodo. Quem que subiu a montanha? Quem subiu a montanha foi Moisés, para receber as tábuas da aliança, para ter esse colóquio com Deus durante 40 dias e 40 noites. Olha lá, lembrando 40 dias do evangelho do domingo passado? Então, isso aqui é importante porque os cristãos, quando liam esses relatos, eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então, nós estamos vendo a catequese de Lucas aqui sobre o mistério de Jesus. O que essa cena da transfiguração nos revela sobre o seu mistério pascal? Vamos continuar então? Então nós vimos que enquanto Jesus ele rezava e que essa oração é símbolo da intimidade do Cristo com o Pai, essa intimidade que revela o mistério da identidade do Messias, da identidade do Cristo. No versículo 29, vocês verem, enquanto ele rezava, o seu rosto mudou de aparência. Claro, a tradução aqui litúrgica ela não segue literalmente o texto em grego, só que eu fui fazer uma pesquisa aqui, veja, a questão do rosto, lá no grego tem a palavra eidos, pode ser a questão da aparência, da imagem, e aí lá em Êxodo capítulo 24, versículo 17, diz que o aspecto eidos, da glória do Senhor, era aos olhos dos israelitas como um fogo consumidor no sino da montanha. Então veja como que o relato da transfiguração está relacionado com Êxodo 24. Lá em Êxodo 24 fala sobre o aspecto da aparência do próprio Deus. Aqui nós estamos vendo que a aparência do próprio Filho de Deus. Então Lucas está relacionando essas realidades. A roupa, por que a roupa de Jesus aqui ela fica branca, não muito branca como o texto está, mas fica branca ou cândida? A roupa na Sagrada Escritura ela pode ser símbolo da alegria, símbolo de um contexto celebrativo, por exemplo, mas também a gente lembra lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, que o ancião dos dias, ele tem roupas brancas como a neve, e na cena da ascensão nós vamos ter 2 homens com roupas brancas, em Atos capítulo 1, versículo 10, na cena da ressurreição também 2 homens com vestes fulgurantes. Então veja, quando a gente está falando dessa cor branca, desse tipo de veste, o que revela da identidade? A roupa, ela revela a identidade da pessoa, seja para a celebração alegre, uma celebração litúrgica, sobre quem que é a pessoa. Ou seja, o texto está nos conduzindo aqui que nós veremos a realidade celestial. A montanha, que é o espaço de Deus, nós estamos entrando, como Pedro, Tiago e João, nós somos convidados por Jesus e na oração, vendo Jesus rezar, nós iremos contemplar a realidade do céu,
que se faz presente diante de nós. A realidade é a realidade divina. Então, nós entramos nessa contemplação divina. A liturgia nos chama a isso. Lucas está querendo nos chamar a contemplar o mistério de Deus. Outra coisa, lembra quando eu falei que Moisés tinha subido a montanha lá em Êxodo, agora 34, quando o povo, depois que fez o bezerro de ouro, Moisés desce novamente, e quando Moisés desce, lá em Êxodo 34, versículos 29 e 34, diz que ao descer da montanha com as tábuas da lei, carregando as tábuas da lei, o rosto de Moisés resplandecia. Então veja, esses paralelos são muito importantes, não é para dizer que Jesus é como Moisés, mas para nos mostrar uma catequese por trás. Ou seja, qual que é o verdadeiro mistério, qual que é a verdadeira aliança que Deus vai estabelecer com a humanidade. Assim como que no Antigo Testamento, lá no Horebe, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Agora a nova aliança, a nova e eterna aliança, a definitiva aliança, será estabelecida com toda a humanidade, não pelo sangue de um cordeiro, de um animal, mas por meio da entrega do próprio Filho de Deus, que nós iremos celebrar na paixão. Então veja, o Evangelho quer nos preparar para compreender e acolher com o olhar da fé, o mistério da paixão, do êxodo do Filho de Deus. Vamos lá então o versículo aqui, continuar, olha que bonito, é uma verdadeira retiro espiritual. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias, eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. 2 homens que conversavam com Jesus eram Moisés e Elias. E a sequência, Moisés e Elias. Lá em Marcos é o contrário, Elias e Moisés. Porque Mateus também é Moisés e Elias. Por que tem essa sequência, Moisés e Elias? Aqui você vai escutar no prefácio, Moisés ele representa a lei, Elias representa os profetas. Se Jesus está conversando com Moisés e Elias, significa que Jesus está conversando com a lei e os profetas. Ou seja, Jesus, a maneira como nós compreendemos o mistério de Jesus é lendo as escrituras de Israel, a lei e os profetas, à luz do mistério da paixão do Senhor. É a leitura que o próprio Cristo ressuscitado vai fazer lá em Lucas capítulo 24, lá por volta do versículo 44. Depois você pode verificar isso no final do Evangelho. Então, Jesus ao conversar com Moisés e Elias, quer dizer que o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como hoje se costuma dizer, aponta para o mistério de Jesus. Mas tem um outro detalhe aqui, porque Moisés e Elias, que às vezes passa despercebido pelas pessoas, porque lá em Deuteronômio 18, versículos 15 a 18, Deuteronômio 34, falou que Deus haveria de suscitar um profeta como Moisés, que haveria de explicar a lei para o povo. Elias já tinha sido citado no Evangelho de Lucas, quando lá em Lucas capítulo 4, depois do episódio na sinagoga de Nazaré, Jesus falou exatamente citando Elias, que não acolheram a quem Elias foi no tempo do seu ministério, que Elias fez grandes coisas, inclusive falou do mistério de Deus para os pagãos. Ou seja, nós temos aqui também outra realidade. Tanto Moisés como Elias subiram montanha. Moisés subiu lá no versículo 24, fez uma experiência com Deus na montanha sagrada, no Horebe, quando vai receber os 10 mandamentos, e Elias também, em 1 Reis, capítulo 19, ele fugindo da rainha Jezabel, Elias vai fazer uma experiência de Deus também na montanha sagrada. São 2 personagens que tiveram uma experiência profunda com Deus na montanha. Além do mais, Moisés deixou como sucessor Josué, Elias deixou como sucessor Eliseu. Ou seja, e Jesus? Vai deixar o quê? Tal como ele está na montanha, vai revelar a sua superioridade entre Moisés e Elias, daqui a pouco vai ficar evidente, mas Jesus também vai deixar sucessores. Quem vai suceder Jesus? É a comunidade apostólica. São os apóstolos, a comunidade cristã, que vão levar adiante com o Espírito Santo a ser derramado em Pentecostes a missão de Jesus. Lembremos que Eliseu vai receber uma parte do Espírito de Elias e Moisés também, Josué também vai receber a questão do Espírito de Moisés, né, da força de Moisés para evangelizar. A mesma coisa vai acontecer com a igreja. E veja, eles conversavam sobre o quê? Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer. Aqui a tradução traz morte, mas se vocês olharem bem lá o texto, na realidade não é bem morte, o texto originalmente fala sobre o êxodo. A tradução aqui está equivocada, tá bom? Então quando você for falar isso, fala sobre o êxodo. A questão uma tradução às vezes as traduções serão corrigidas,
Então, em processo de correção pela CNBB futuramente, os nossos lecionários irão conter uma nova tradução. Então, falava sobre a morte, o êxodo que Jesus ia sofrer. O que é o êxodo? Não é, o povo de Deus não fez um êxodo pelo deserto? Durante o êxodo eles não receberam a lei, eles não fizeram uma aliança com Deus. Quando se fala do êxodo, está falando de uma saída. Mas o êxodo de Jesus não é do Egito para a terra prometida, o êxodo de Jesus é a sua caminhada, é a sua ascensão rumo à casa do Pai. Tanto é que no capítulo 9, depois vocês vão ver, no versículo 51, vai falar, quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Então, uma tradução às vezes pode nos prejudicar. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, falando bastante, o tempo está um pouco seco aqui em Roma. Vamos continuar? Perdão. E aí nós temos então, veja que eles apareceram em glória, então são vistos na glória, mas veja, aqui, por que fala de glória? O termo glória, aqui já nos remete a outros, a glória, quando a gente já escutou esse termo no Evangelho de Lucas, falou quando Simeão fala a glória do teu povo Israel, é relacionado a Jesus. Quando fala sobre o mistério natal em Lucas capítulo 2, versículo 9 também, sobre Jesus. Mas por que aparece o termo glória? Porque um pouquinho antes desse evangelho, se você olhar no versículo 26, Jesus tinha falado o seguinte, pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Mas a glória de Cristo, que foi falado um pouco antes, que reaparece agora no caso para Moisés e Elias, é a glória da cruz, A nossa glória é a glória da cruz de Cristo. Vamos continuar, nós temos aí mais uns 10 minutos. Eu gosto de destrinçar o Evangelho para que você possa saborear a palavra de Deus. Aí veja que isso nós vimos, nós leitores. Agora o versículo 32, a surpresa. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha só, os discípulos, como estavam com sono, não viram o que nós vimos. Então nós somos superiores aos discípulos, a Pedro, Tiago e João, porque nós estamos acordados. Pelo menos deveríamos estar acordados na liturgia, prestando bastante atenção na palavra de Deus. E veja, o sono. Por que o sono aqui? O sono é interessante. O sono ele pode ser sinal da ação do mistério de Deus. Lembra que Adão se adormentou, um profundo sono, um profundo torpor, e aí depois Deus deu Eva para Adão. Nós vamos ver um pouco desse sono na primeira leitura com Abraão também, porque Abraão está diante de uma aliança com Deus, então o sono tem uma característica positiva de um contato com o mistério divino, como nós estamos tendo agora, ou o sono também pode ser negativo, no sentido do sono da falta de fé. Desperta tu que dormes, vai dizer a palavra de Deus. Vocês estavam dormindo, vocês estavam no sono, agora vocês estão acordados. A fé que nos abre e nos torna vigilantes. Ou seja, aqui nós podemos fazer essas duas leituras, então os discípulos estão um pouco com sono, porque eles estão diante da realidade do mistério de Deus, mas o sono com uma falta ainda de compreensão, e é aqui talvez o sentido mais exato, do mistério de Deus. Eles vão também adormecer lá no Getsemane, quer dizer, no momento da paixão de Jesus, eles vão ter dificuldade de estarem acordados para acolher o mistério de Cristo. Então, para compreender o mistério de Cristo, é preciso que a gente esteja bem acordado. Outra coisa que eu posso dizer aqui eles precisam entender que o Cristo glorioso, o rosto do Cristo glorioso, é o Cristo crucificado. Então, eles viram a glória de Jesus, veja, agora o foco é a glória de Jesus, de fato o evangelista nos mostra que toda essa glória que nós vimos em Moisés e em Elias é por causa da glória do Senhor, e viram que os homens estavam com ele, mas não sabem o que eles conversaram com Jesus, porque estavam dormindo. Então, nós sabemos que falava sobre o êxodo, sobre o mistério da paixão do Senhor. E quando eles iam se afastando, no final da conversa, Pedro toma a iniciativa e aqui, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quando se fala de tendas aqui, a gente tem que ter lembra da questão da experiência do Êxodo? Deuteronômio 16, 13, fala da festa das tendas, que em hebraico é Sukkot. Tenda no hebraico é Sukkah, tenda Sukkot, então a festa dos tabernáculos, é uma festa que o judeu celebra até hoje, esse período que eles estiveram no deserto, a caminhada no deserto, quer dizer, o êxodo que eles vivenciaram. Só que na época de Jesus, a festa das tendas, Zacarias, capítulo 14, 16 a 21, tinha subido uma perspectiva escatológica. O que é isso? Uma perspectiva que uma festa que haveria de ser celebrado no fim dos tempos, quando viesse o Messias,
quando Deus viesse a habitar definitivamente entre nós, que todas as nações seriam convidadas. Então Lucas, conhecendo muito bem isso, está mostrando em que medida essa experiência do êxodo de Jesus nos abre para essa realidade, em que futuramente as nações iriam participar do mistério do Messias de Israel. Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 48 e 50, quando ele foi ser morto por apedrejamento, ele falou: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então a proposta de Pedro é fora do lugar, porque se nós estamos contemplando a glória do Cristo, não faz muito sentido fazer uma tenda para o Senhor. E outra coisa, vai fazer uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. Pedro está igualando Jesus a Moisés e Elias. Não, Jesus é superior, porque Moisés e Elias conversam com Jesus, eles apontam para Jesus. Essa é a leitura cristã em relação ao próprio Antigo Testamento. Aí veja que fala que Pedro não sabia o que estava dizendo, não sabia mesmo, não contemplou o que estava falando, que era sobre a morte de Jesus. Versículos 34 e 36, fique comigo, vamos lá, vamos degustar a palavra de Deus, é retiro quaresmal. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Vamos então entender aqui um pouquinho, bonita essa parte. A nuvem, enquanto estava falando, ele estava falando, apareceu uma nuvem. A nuvem, lembra, na caminhada do Êxodo, a nuvem é sinal da presença divina que conduz o povo pelo deserto. A nuvem subia, o povo continuava a caminhada. Mas veja, não é cobrir, a nuvem os cobria, é o constante, cobriu a montanha, Deus se revelou na montanha, como se revelou a Moisés, e eles entraram na nuvem. Quem fez essa experiência? Moisés, em Êxodo 24, 18, Moisés fez a mesma experiência de entrar pelo meio da nuvem, permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Os discípulos fazem a experiência de Moisés, graças ali à presença de Jesus. E é da nuvem, e Elias também viu uma nuvem lá no Monte Carmelo, e lá em Daniel fala que o Filho do Homem viria sobre as nuvens. Veja, ao entrar na nuvem, eles escutam a voz. Que voz é essa? É a voz de Deus que falou, inclusive, na cena do batismo. Só que aqui, veja, então, como que a transfiguração, batismo, transfiguração e o Gólgota, a cruz estão relacionados. Qual que é o conteúdo da fala? Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz, o escolhido, não o amado que aparece, né? Diferente do batismo, por quê? O eleito, que nos remonta ao servo do Senhor, lá em Isaías 41, Isaías 43, Isaías 44, versículo 1, texto que nós iremos escutar na sexta-feira santa. Então, como que nós vamos reconhecer que Jesus é o escolhido, filho, o escolhido, o servo, quando ele se entregar a nós no mistério da paixão? Porque o escutai-o, porque também o povo deveria escutar o profeta que explicaria as escrituras, tal como Moisés. Isso em Atos 3, 22 vai estar muito claro, que Jesus que vive, Deuteronômio 18, versículo 15 da sua vida. Por que nós escutamos Jesus? Porque ele se entrega por nós. Que se alguém quer viver bem a Páscoa, reconhecer a glória do ressuscitado, é preciso reconhecer e acolher o sentido do mistério da cruz na própria vida. Vamos continuar um pouco isso, finalizando, a gente está chegando já a 23 minutos, então eu poderia dizer tantas coisas aqui para vocês. Tem um negócio aqui interessante que muitos às vezes não percebem, que fala, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, mas também o motivo dos dois aparecer, além disso, pode ser que esses dois personagens também têm relatos de ascensão ao céu. Na época tinha um escrito que fala sobre a ascensão de Moisés e Elias também ascendeu aos céus. Coisa também que vai acontecer com Jesus lá nos Atos dos Apóstolos. São, na realidade, personagens que sempre o povo na época, os escritos que não estão na Bíblia, apontavam como importantes para falar sobre o momento da vinda do Messias. Então veja aqui que interessante, quando o Pai fala, escutai o que ele diz, né, escutai o escolhido, somente Jesus é Filho de Deus, somente ele é o escolhido. Nós não podemos controlar a maneira como Deus se manifesta, nós devemos acolher e responder à palavra de Jesus. Então a palavra de Jesus que nos revela a quem Jesus é, nos revela a nossa identidade. Nós vamos ver isso na segunda leitura, Filipenses fala que nosso corpo será como semelhante ao corpo de Jesus, transfigurado pela glória divina, não porque nós merecemos, mas é porque em Jesus, é por causa do mistério da paixão de Jesus, graças ao nosso batismo, que também nós somos transfigurados no Senhor. Então a cena da transfiguração nos confirma que tais como esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, contemplando agora na montanha sagrada o mistério de quem é o Cristo, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, nós também somos chamados a ser testemunhas, ministros da palavra, como Lucas tinha dito lá em Lucas capítulo 1, o versículo 2.
As leituras, então, para a gente concluir, fala bastante disso, que o Senhor é minha luz e salvação. De quem que a gente vai ter medo? A gente não precisa ficar amedrontado, né? Eles tiveram medo, os discípulos, porque estão diante da realidade divina. O sagrado nos causa medo, é uma característica, é um mistério que é terrível, como dizia Rudolf Otto, mas também é fascinante. Mysterium tremens et fascinans, quer dizer, é tremendo estar na presença de Deus, mas nos fascina. Nós não precisamos ter esse medo de Deus, porque em Jesus Deus se tornou próximo de nós. Nós podemos, né, como diz o Salmo, hei de ver a bondade do Senhor, nós já vemos a bondade do Senhor, nós já vemos o céu entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, pois em Jesus Cristo, aquela aliança que feita com Abraão na primeira leitura, né, é feita definitivamente por meio da sua entrega na cruz. Então deixa aqui a dica para você, que você possa degustar essa palavra sobre a montanha sagrada. Quando você vai à igreja, você está subindo essa montanha porque você vai contemplar o Gólgota, vai contemplar a cruz que está no meio lá da sua igreja, no altar, e aí você não deve dormir, você não deve cair no sono, mas escutando a palavra, a liturgia da palavra, contemplar essa entrega de Jesus no altar, que é para nós, de fato, o único sacrifício de Cristo na cruz. Então agora, por meio do batismo, assim como Moisés teve a graça de ter esse contato com Deus e o seu rosto saiu transfigurado, também nós, ao subirmos a montanha sagrada das nossas comunidades, deveríamos sair da igreja com os nossos rostos transfigurados, porque Deus nos tocou por meio da entrega de seu Filho na cruz. Um grande abraço, compartilhe essa reflexão com as pessoas de sua comunidade, uma santa semana nessa quaresma, que você suba a montanha sagrada, mas ao subir a montanha sagrada, sabe que você vai ter que descer, porque a nossa tenda, por enquanto, é neste mundo, mas um dia será junto de Deus. Enquanto nós estivermos neste mundo, temos a missão de levar a glória de Cristo aos nossos irmãos e irmãs que contam com o nosso testemunho e a pregação da palavra de Deus. Um grande abraço para você, uma ótima semana.